Oi, pessoal. De novo, eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu estou aqui mais uma semana para a gente continuar nossos estudos de operações unitárias. Na semana passada, a gente falou sobre caracterização de partículas e sobre análise granulométrica, né? Para a gente poder entender e conhecer como se comporta ou como se distribui uma amostra heterogênea quanto ao tamanho de partículas, quanto ao tamanho das suas partículas. Isso foi análise granulométrica. O próximo passo, então, agora, é eu apresentar para vocês e a gente estudar e conhecer um pouquinho da operação unitária peneiramento, que é a operação diretamente ligada lá com os ensaios, com os testes e com as amostragens realizadas pela análise granulométrica, tá? Então, nessa semana a gente vai falar de peneiramento, aqui na nossa primeira videoaula da semana, e na próxima aula, ainda dessa semana, a gente já vai começar a introduzir um novo assunto, que é escoamento em meios porosos, para introduzir outras operações unitárias, como fluidização e filtração, por exemplo. Tudo bem? Vamos lá, então, vamos continuar. Bom, separação por peneiramento. Esse é um processo de classificação de um material granular pelo seu tamanho. Então, a gente faz peneiramento para separar todas essas partículas em pelo menos duas ou mais frações, dependendo de quantas peneiras forem utilizadas. Pessoal, agora eu não estou falando mais das peneiras da série de Tyler, tá? Aquelas peneiras da série de Tyler, elas são relativamente pequenas, usadas em laboratório, para a gente fazer uma prévia, né? Uma análise de uma amostra da minha quantidade total de material que eu tenho. O peneiramento que eu estou falando aqui é de uma peneira industrial, de uma peneira muito grande para tratar toneladas e toneladas de material sólido por hora, por dia. Tá? Então agora a gente não usa no peneiramento todas as aberturas, todas as peneiras da série de Tyler. A gente escolhe uma, duas, algumas peneiras para poder separar em frações mais homogêneas aquele material inicial em grande quantidade e heterogêneo quanto ao tamanho de partículas. Tá? Então por isso que a gente vai separar em duas ou mais frações. Lembram, se eu usar uma peneira, eu separo em duas frações, o que fica retido naquela peneira e o que passa pela peneira. O objetivo, então, né, a função do peneiramento é fazer frações mais uniformes do que a mistura original era. Objetivos: dividir o sólido granular em frações homogêneas e obter frações com partículas do mesmo tamanho ou pelo menos mais homogêneas do que a original. Esse tipo de operação de peneiramento, então, pode ser realizado quando aplica-se, né, quando é feito com materiais que têm pouca umidade natural ou que foram secos previamente em alguma outra etapa anterior do processo. Mas também pode ser feito a úmido, realizado com auxílio de uma corrente de água que arrasta as partículas através da peneira, tá? Normalmente essas peneiras vibram ou não, se elas ficam paradas, as partículas precisam passar por ela de alguma maneira, e usando água é uma maneira possível. Seleção e dimensionamento. Os problemas de engenharia envolvem o cálculo da eficiência do peneiramento e o dimensionamento das peneiras. Então, agora eu quero dizer que para vocês, na nossa disciplina de operações unitárias, a gente vai falar de eficiência do peneiramento, tá? Não vamos falar de dimensionamento de peneiras. A operação nem sempre é eficiente, devido à retenção de partículas finas nas grossas. Então, quando a gente faz a operação de peneiramento, a gente escolhe um tamanho de peneira para separar a fração original, a quantidade original em duas frações, tá? Eu espero que a abertura da malha daquela peneira selecione o tamanho das partículas. Então, espero que partículas maiores do que aquela abertura fiquem retidas, enquanto partículas menores do que aquela abertura passem pela peneira. Entretanto,
Isso é a situação ideal, onde a eficiência é 100%. Eu retenho todas as maiores sobre a peneira e deixo passar pela peneira todas as partículas menores. Porém, pode acontecer aderência do pó às partículas mais grossas, aderência das partículas mais finas, que podem estar na forma de pó ou podem ser simplesmente menores que as mais grossas e ficarem aderidas a ela. Pode acontecer uma aglomeração dos finos, de modo a que esses finos aglomerados tenham o seu tamanho total maior do que a abertura da peneira e fiquem separados junto com os grossos. A malha da peneira pode estar irregular, né? Na série de Tyler, que é uma peneira padrão, de laboratório, de tamanho menor, eu preciso garantir que todas as malhas daquela peneira, todas as aberturas estejam exatamente iguais. Mas em peneiras maiores, industriais, principalmente já usadas há muito tempo, muitos anos, eu posso ter irregularidades na abertura do tamanho daquela peneira. Pode não ser todas as aberturas exatamente iguais. E algumas partículas também podem ficar aderidas à própria tela, à própria grade, ali, malha, o que diminui a abertura daquele espaço e não permite que partículas daquele diâmetro, daquele tamanho, passem. Outro problema, né, que pode acontecer é que as partículas grossas também podem passar através da malha. Se a malha estiver irregular, se estiver quebrada, se a carga posta à peneira for excessiva e se o diâmetro estiver muito próximo do diâmetro de corte, sabe? Porque as peneiras vibram ou vem o jato d'água ali para fazer o sólido passar, e se o diâmetro daquela partícula for ligeiramente maior em alguma dimensão, retomando, se o tamanho daquela partícula em alguma dimensão for ligeiramente maior do que a abertura da peneira, mas em outra dimensão não, às vezes no chacoalhar ela pode passar. Então, partículas que têm uma das dimensões, um dos lados maiores do que a abertura, podem passar junto com os finos, tá? Então, são alguns problemas que a gente tem que levar em consideração na hora de determinar a eficiência desse processo de separação. Bom, para começar e para calcular isso matematicamente, a gente vai fazer um balanço de massa na peneira. Isso é tudo, tá? Que nós vamos estudar matematicamente na operação de peneiramento. Claro, além das condições de análise diferencial e análise acumulada que nós vimos na semana passada. Já vamos falar um exercício sobre isso, e aí acho que vai ficar claro para vocês. Mas eu espero que vocês tenham aí feito os exercícios e tragam os conceitos da análise diferencial e da análise acumulada também, para a gente poder aplicar no peneiramento. Bom, mas sobre o balanço de massa numa peneira, então o esquema é bem simples. Aqui eu esquematizei uma peneira, né, que são as aberturas por onde as partículas vão passar, e nós temos apenas 3 correntes. Uma corrente de entrada, que é a corrente de alimentação, onde eu tenho a minha mistura de partículas de vários tamanhos. E 2 correntes de saída, a corrente dos grossos e a corrente dos finos. E nós vamos chamar de G a corrente de grossos e F a corrente de finos. Tá? Grossos são todas aquelas partículas que ficam retidas na peneira, que não passam. O que passam são os finos. Então, o balanço global é simplesmente o que entra igual ao que sai. A gente vai fazer também balanço para componente. De que maneira? Definindo X, deixa eu marcar aqui para destacar, definindo X como a fração dos grossos em cada corrente. Bom, então, por definição, o X é a quantidade de grossos que eu tenho em cada corrente, e aí a gente vai fazer balanço para grossos, como se eu tivesse 2 componentes, grossos e finos, e o balanço é para grossos. Então, a quantidade de grossos que entra na peneira é igual à quantidade de grossos que sai na peneira. Tudo bem? Eu chamo atenção aqui para que vocês reparem que o índice em cada X se refere à corrente que ele está e não ao componente. X já é grossos. Então, aqui é a quantidade de grossos na corrente A.
Aqui é a quantidade de grossos na corrente G. E aqui é a quantidade de grossos na corrente F, tá? Sim, porque a gente pode ter partículas grossas, classificadas como grossas nessa operação, que passam para o fino por algum problema da malha da peneira, por exemplo. Então, eu posso ter grossos na corrente fina e posso ter finos na corrente grossas. E na corrente de alimentação, eu tenho grossos e finos. Tudo bem? A operação ideal de peneiramento, né? A gente determina um diâmetro de corte, DC, um tamanho de abertura da tela, por exemplo. E esse é o valor que limita o que para mim, o que para nossa operação é considerado grosso e o que é considerado fino. Então, esse DC, esse diâmetro de corte ou tamanho de corte, que é a abertura da malha da peneira usada, limita o tamanho máximo das partículas da corrente de finos e o tamanho mínimo da corrente de grossos. Concordam? É um único tamanho, é um único diâmetro, é uma única abertura DC. Sobre a peneira, nos grossos, eu tenho partículas maiores ou igual àquele diâmetro. E partículas que passam pela peneira, ou os finos, são partículas que têm, no máximo, aquele tamanho, porque as menores que aquele passaram. Tudo bem? Vou ler de novo. Esse diâmetro, esse tamanho de corte, limita o tamanho máximo das partículas da corrente de finos e o tamanho mínimo das partículas da corrente de grossos. Na situação ideal, não há partículas com tamanho inferior ao diâmetro de corte na corrente de grossos e não há partículas de tamanho superior ao diâmetro de corte na corrente de finos. Na situação ideal, tá? Considerando que nem o grosso passe para o fino e que nem o fino permaneça no grosso. Então, sendo assim, na situação ideal, a fração de grossos na corrente de finos é 0 e a fração de grossos na corrente de grossos é 1. O todo é 100%, porque eu não tenho fino junto com o grosso e porque eu não tenho grosso junto com o fino. Tudo bem? Retomando, x é, por definição, a fração de grossos na corrente F e na corrente G. Fração 0 de grossos em F e fração 1 total de grossos em G, na situação ideal. Entretanto, a gente vive na situação real de peneiramento. Nesse caso, é quando acontece de algumas partículas maiores que esse diâmetro de corte passarem pela peneira e incorporarem-se aos finos, enquanto que o inverso também pode acontecer, né? Outras menores que o diâmetro de corte ficarem retidas nessa fração de grossos, tá? Sendo assim, a gente pode calcular a eficiência do peneiramento, que é a comparação entre as operações real e ideal, tá? Eu gostaria de separar exatamente só os grossos sobre a peneira e que só os finos passassem, mas isso na prática nem sempre acontece, então a gente pode calcular a relação para, por exemplo, a eficiência de grossos. A eficiência de grossos é calculada assim: quanto de grossos eu efetivamente tenho na corrente de grossos em relação ao quanto de grossos entrou na alimentação. Concordam comigo que o resultado dessa conta aqui é a quantidade, perdão, é a fração é a quantidade de partículas grossas na alimentação, que é o total vezes a fração? E para os finos, também vale o mesmo tipo de comparação. Quanto de finos eu tenho na minha corrente F em relação ao quanto de fino entrou na minha corrente de alimentação? Se por definição x é a fração de grossos, a fração de finos é 1 menos x. Tudo bem? A fração de finos na corrente F é 1 menos x, F. A fração de finos na corrente A é 1 menos xa. Também pode calcular a eficiência global de peneiramento,
que é dada pelo produto entre as duas eficiências. A eficiência global é o produto entre a eficiência de grossos e a eficiência de finos, tá? A eficiência da corrente G e a eficiência da corrente F. Essa equação aqui é só o rearranjo das duas equações anteriores, tá? Se vocês quiserem copiar, pausa o vídeo, copia, porque eu já vou seguir, então, para algumas informações da eficiência de peneiramento da operação ideal. Tudo bem? Concordam comigo que na operação ideal, em que eu só tenho grosso na corrente G e só tenho fino na corrente F, a fração de grossos em G é 1, a fração de grossos em F é 0, e que a minha corrente G vai ser simplesmente o grosso que entrou na corrente A, e a corrente F vai ser simplesmente o fino que entrou na corrente A. Assim, a minha eficiência de processo é igual à eficiência dos grossos, é igual à eficiência dos finos, e se eu multiplicar as duas eficiências, que é 1 cada uma, eu vou ter uma eficiência 1 de 100%. Tá? Essa é a situação ideal de peneiramento, mas nós vamos viver aí na nossa vida, né, com a situação real de peneiramento. Então, eu quero propor um exercício para vocês, já aqui durante a aula, porque eu tinha pouca teoria para falar com vocês sobre isso, né? Então, a minha proposta é que vocês tentem fazer esse exercício, e aqui já no vídeo, antes do nosso encontro ao vivo, eu já vou esquematizar o exercício com vocês. Eu acho que a gente vai tomar mais tempo no nosso encontro ao vivo com os exercícios da próxima aula dessa semana ainda. Mas vamos lá. Esse exercício é o seguinte. É um processo de separação de farinha de milho, tá? Já adianto para vocês que lá nesse processo de separação industrial de farinha de milho se separa com peneira de abertura de malha 14 mesh, tudo bem? Mas o que foi feito? Para orientar esse processo de separação, né? Então foi feito uma análise granulométrica, foram feitos alguns ensaios numa escala menor do que a escala industrial, tá? Chamada escala piloto. Essa tabela aqui mostra os resultados de análise granulométrica com amostras que vieram da operação real, industrial de peneiramento, tudo bem? Então, existe lá uma grande quantidade de alimentação de sólidos inicialmente misturados que vão ser separados numa peneira industrial. Então, foi feita uma amostragem, se pegou um pouco daquela quantidade de sólidos que seriam separados e fez-se um ensaio granulométrico usando essas peneiras, a peneira de 4 mesh, de 8, de 14, de 28, de 48, de 100 e o fundo, tá? Aquela panela lá da coleta. E esses são dados do resultado da análise granulométrica da alimentação, tá? Valores em porcentagem. Tudo bem? Então, o que isso significa? Que quando eu peguei uma amostra inicial e separei nessas peneiras, eu tive essa distribuição de tamanhos de partícula. Tudo bem? Aí a gente volta lá para a análise granulométrica, distribuição diferencial, distribuição acumulada. Por enquanto eu estou na diferencial. Então, significa que cerca de 14% de toda a minha amostra ficou retida na peneira de abertura 4 mesh. 20% de 8 mesh, 20% de 14 mesh, tá? E assim por diante. Se nós somarmos todas essas frações, isso aqui é em porcentagem, tá bom? Não esqueçam que é 0,143, 0,2, 0,2. Se eu somar tudo isso aqui, dá 100% ou 1. Podem verificar. Aí, também foi feita uma análise granulométrica com a parte dos grossos da operação de peneiramento. Então, foi feita uma operação de peneiramento industrial que está lá acontecendo, foi coletada uma amostra do que é grossos, do que fica retido na peneira industrial, e foi feita uma análise granulométrica em peneiras da série de Tyler. E essa foi a distribuição granulométrica de uma amostragem dos grossos. O mesmo foi feito para os finos, com o mesmo conjunto de peneiras de Tyler, e essa é a distribuição granulométrica das amostras de uma amostra de finos da operação industrial, tá?
Só para ilustrar, vocês não precisam fazer, mas eu construí aqui o gráfico da distribuição diferencial desse ensaio de análise granulométrica feita com todas as amostras, com 3 amostras da alimentação, de grossos e de finos, tá? Então, só para vocês verificarem, por exemplo, a linha verde é da alimentação. Então, uma fração ficou retida lá na peneira de 4, tem a maior abertura, tudo bem? Por isso que eu estou olhando esse gráfico, acho que é assim, por isso que eu estou olhando esse gráfico de trás para frente. Então, uma fração, cerca de 20% ficou retido lá na outra peneira. E aqui eu tenho um perfil da distribuição granulométrica, né, das partículas da alimentação. O mesmo para os grossos, que é a linha roxa, e para os finos, que é a linha vermelha. Eu posso observar aqui que nos finos eu não tinha partículas do tamanho de 4 mesh. Era 0 essa fração. Aí, conforme eu vou fechando mais a malha da peneira da série de Tyler, eu vou tendo mais frações, mais quantidades de partículas daquele tamanho, tá? Porque o vermelho, para mim, é o fino. Veja que ele está bem distribuído aqui em partículas de tamanho menor. E o verde, para mim, é o grosso, que está distribuído em partículas de tamanho maior. E o roxo, desculpa, o roxo, para mim, é o grosso, que está distribuído em partículas de tamanho maior, e o verde, que é a alimentação, ele é bem distribuído entre grossos e finos, tá? Então, continuando o exercício. Considerando que a operação industrial, o diâmetro de corte, está próximo da 14, que eu já falei para vocês no slide do enunciado do exercício, o que eu quero que vocês calculem é a vazão de alimentação, o A da equação, e a quantidade de finos produzida, o F, considerando uma produção de 1,2 toneladas por hora de grossos. Essa é a vazão de G. Tá? Então, eu tenho informação sobre G e quero calcular A e F. 2 incógnitas. Vou precisar de 2 equações, a do balanço global e a do balanço de componente. É assim que vocês vão resolver. Tá? Além disso, depois de determinada essa parte, vocês ainda são possíveis de calcular a eficiência do peneiramento global. Tá? Considerando a eficiência de grossos, eficiência de finos, multiplica uma pela outra, eficiência global. Tudo bem? Bom, o que vocês vão precisar fazer, então, com o exercício, é construir uma tabela como essa que eu vou mostrar para vocês. Vocês tentem fazer, tá? Eu já vou mostrar a tabela, mas confiram, por favor. É tranquilo, vocês podem fazer na calculadora ou abrir aí uma planilha no Excel e fazer também, como vocês preferirem. Tudo bem? Mas para poder resolver isso, o que a gente precisa fazer é tratar os dados diferenciais que foram fornecidos pela análise granulométrica como dados acumulados, tá? Então eu construí aqui calculando o acumulado, tá? Como naquela tabela do exercício do modelo da aula de análise granulométrica que eu passei para vocês. Então, essa é a informação dos grossos, eu fiz o acumulado dos grossos. Do fino, eu fiz o acumulado do fino. Por quê? Na operação industrial, o que está acontecendo é uma peneira só, a de 14, tá? Então, se eu não estou passando na peneira de 8, na peneira de 4, todos esses sólidos estão ficando retidos na 14, tudo bem? Como eu tenho uma só, toda a fração acumulada da minha análise granulométrica de uma amostra que foi feita de maneira diferencial, fica acumulada na 14. Tá legal? Então, façam essa tabela, construam, calculem as frações acumuladas para vocês poderem aplicar nos balanços. No balanço de componente, o que eu coloquei aqui para vocês poderem usar na equação é grossos na alimentação é a fração acumulada lá em análise, que eu fiz uma análise granulométrica de uma amostra dessa alimentação. A fração de grossos tem esse valor, aqui também acumulado, tentem fazer, e a fração de finos. Tudo bem? Aí vocês podem continuar e a gente confere o resultado no nosso encontro ao vivo. Como curiosidade, vocês não precisam fazer, é só para mostrar para vocês o gráfico acumulado desse ensaio, tá? Desses dados.
Reparem que a linha de alimentação, a linha verde, fica no meio entre o ensaio das frações de grossos e de fino, tá? De novo, olhando aqui de trás para frente, né? O nosso gráfico, então na peneira de mesh 4, que é que tem a maior abertura, eu não tenho nada de finos, eu tenho bastante de grossos e uma fração da alimentação, porque a alimentação é mista. E assim eu posso ir acumulando até que eu chegue nos 100% de grossos, finos e alimentação, mas porque esse gráfico é acumulado. Tudo bem? Eu espero que vocês resolvam. É relativamente simples por enquanto, né? Nós estamos começando devagar. Duas equações, duas incógnitas, balanço global, balanço de componente. E a gente confere o resultado, então, no nosso encontro. Além disso, além de peneiramento, que a gente já começou e encerrou por aqui, tá? Isso é tudo que nós vamos estudar de peneiramento aqui em operações unitárias. Além disso, essa semana ainda a gente vai continuar outro assunto que está no próximo vídeo e que tem exercícios na lista de exercícios para vocês fazerem. Obrigada, então, pessoal. Até breve.